Nessa etapa, nós vamos tentar buscar os valores de retorno esperado ou expectativa de retorno de uma carteira composta por duas ações e a medida de volatilidade ou desvio padrão, que é a medida de risco dessa mesma carteira composta por duas ações. No meu exemplo, eu estou trazendo aqui a Coca-Cola e a Intel. Percebam que eu tenho, no primeiro caso, nada aplicado em Coca-Cola e tudo, 100%, aplicado em Intel. Então, eu tenho aqui 0 e 1. E eu fui alterando a quantidade ou percentual aplicado em cada uma dessas ações a partir de um principal, de um valor total disponível. E à medida que eu vou fazendo essas alterações de percentual aplicado em cada uma das ações, percebam, 20% na primeira ação, 80% na segunda, 40% na primeira ação, 60% na segunda, depois 60% na primeira ação, 40% na segunda, 80% na primeira ação, 20% na segunda ação, até esgotar 1% na primeira ação, desculpa, 100%, o total investido na primeira ação e nada na última ação, de modo que à medida que eu vou alterando as quantidades que eu aloco em cada uma dessas ações, ou seja, dividindo o meu capital em percentuais diferentes de aplicação em cada uma das duas ações, eu vou obtendo valores diferentes associados ao eixo de retorno esperado ou de expectativa de retorno, que também são diferentes. Percebam que, à medida em que eu vou aumentando as quantidades aplicadas na primeira ação, eu saio de 0 para 20, para 40, para 60, para 80% e até tudo na primeira ação, os valores obtidos para a composição de cada uma dessas carteiras tendem a elevar o retorno esperado, conforme é mostrado nesse gráfico. 80, 0,460 é maior, 0,640 vai ficando maior, 0,820 vai ficando maior ainda. Maior o quê? A expectativa de retorno. Então, a princípio, nós vamos simular diferentes quantidades aplicadas em cada uma daquelas ações que nós já selecionamos para obter um mapa dos retornos esperados para essas ações que vão compor essa carteira de ativos de risco. O mesmo eu vou obter fazendo o cálculo do desvio padrão. É o cálculo do risco, ou seja, o desvio padrão é a melhor medida que nós temos para aferir, ou enxergar, perceber o risco associado a uma carteira montada a princípio, com duas ações. Então, a gente vai olhar agora, novamente, para um exemplo, tentando demonstrar como esses cálculos serão feitos. Só para que a gente não esqueça, vou voltar aqui lá no início do nosso material, o material que está disponível aí do princípio aí das simulações realizadas. Esse é o objetivo que nós estamos tentando perseguir. Quanto que eu devo aplicar em termos percentuais de um valor total disponível em cada ativo já selecionado, que me retorne o máximo possível, ou seja, que me dê melhor performance em termos de retorno, com mínimo risco, com a menor exposição ao risco, ou seja, eu quero uma carteira com máximo retorno e menor desvio padrão. Vou voltar lá um pouquinho no nosso gráfico, estou utilizando aqui uma arte, um desenho, para poder ilustrar isso, voltando a ela novamente, aqui, todo esse material vocês têm acesso, ele está disponível. Então, percebam, uma carteira eficiente nesse exemplo, nessa demonstração, seria uma carteira com 20% aplicado em Coca-Cola e 80% aplicado em Intel. Por
que eu estou dizendo isso? Porque essa divisão do meu patrimônio, do meu capital inicial, né, aplicado nessas razões, né, em relação às ações que foram pesquisadas, elas me dão um retorno de 10%, mas percebam, elas me dão a menor volatilidade dentre as escolhas possíveis. Qualquer outra escolha que está sendo mostrada aqui eleva a medida de risco, que é o desvio padrão mostrado no eixo horizontal. Então, o menor valor para o risco é algo superior aqui a 20%, né? Associado a um rendimento de 10%. O que esse desenho tem a mostrar para a gente? Claro que eu poderia tentar, né, um rendimento maior, ó, mais próximo de 15% e bem superior aos 10%. No entanto, quando eu faço isso, né, deixo de aplicar 20% na primeira ação e 80% do meu capital na segunda ação, para essa nova composição aqui que eu estou mostrando, ó, 40-60, a minha medida de risco, ou de volatilidade, ou desvio padrão, ele ficou aumentado. Né? Então, eu tenho um desvio padrão maior, olha, mais próximo de 25% do que eu tinha aqui na carteira ideal, mais próximo de 20%. Então, percebam que cada uma das composições ou das distintas composições entre as duas ações vão modificar também aquela medida de volatilidade ou a medida de risco, que é o próprio desvio padrão, nesse diagrama. Bom, se é isso que nós queremos, né, vamos tentar aqui imaginar como obter esses dados. Né? Voltando aqui, okay, mais um pouquinho, retorno, está aqui o retorno. Então, nós temos aí no exemplo que está sendo trabalhado de forma individual com vocês, né? Retorno esperado para cada uma das ações. Isso já foi calculado na planilha de vocês. Vocês têm a média, né, ou a esperança matemática de rendimento de cada uma das ações. O que eu estou chamando de XA e XB são os distintos percentuais que nós vamos colocar aqui. Né? XA é o percentual aplicado do valor total na primeira ação. XB também é um valor, né, aplicado na segunda ação, né, dentro desse total disponível que eu tenho para aplicação. E à medida que eu for alterando, né, os valores aplicados na primeira e na segunda ação, e calculando isso junto com a esperança matemática de rendimento de cada uma das ações, eu vou ter distintos ou diferentes valores de retorno esperado para a carteira. Então, percebam, a carteira, o retorno, né, dessa carteira é dado pelo tanto que eu aplico em cada uma das ações, vezes o rendimento esperado de cada uma delas, que seria basicamente essa continha aqui. Se eu tivesse, né, pontualmente aplicando de um total de R$100, isso aqui é só um exemplo, né, para facilitar a visualização, se eu tivesse R$100 para aplicar e eu tivesse colocando 60% ou R$60, né, 60% dos R$100 no ativo A, portanto, o restante 40% no ativo B, a continha que eu faria seria essa aqui. 60% dentro de uma expectativa de retorno da primeira ação, que é de 17,5%, mais 40%, né, que é o restante que será aplicado na segunda ação, associado ao rendimento médio dessa segunda ação, que é de 5,5% no meu exercício. Resolvendo essa continha, eu teria o retorno esperado de uma carteira composta por essas mesmas duas ações, onde eu coloquei 60% do meu capital na primeira e 40% do meu capital na segunda. Portanto, o resultado, 12,7%, que é o retorno esperado composto desta forma. O que nós vamos fazer nesse primeiro passo, né, nada mais é do que simular
as diferentes possibilidades de aplicação, né, de valores em cada uma dessas ações. Então, o que nós vamos fazer é simular, por exemplo, a aplicação em escala nas duas ações da seguinte forma. Vou repetir essa continha no meu exercício, né? Nós vamos fazer isso a partir dos números da nossa planilha, com intervalos de 5 em 5%. Ou seja, eu vou colocar 5% aqui, utilizando os meus dados, claro, né, do exercício da planilha, que são individuais. Se eu colocar 5% aqui, vai sobrar 95 para a segunda ação. Se eu colocar 10% aqui, vai sobrar 90 para a segunda ação. Se eu colocar 15% na primeira ação, vai sobrar 85% para a segunda ação. 20% na primeira ação, sobraria 80% para a segunda ação. E vou fazer isso, né, até esgotarem, melhor dizendo, as possibilidades, né, de distintas alocações entre as duas escolhas que eu fiz na planilha. Então, esse seria, né, ou eu obteria, nesse caso, uma lista com diferentes retornos que eu espero obter à medida em que eu aplico diferentes valores em cada uma dessas ações ao longo desse exercício. Eu paro aqui um pouquinho, né, para então falar daqui a pouco sobre o mesmo cálculo que será realizado para a obtenção do risco das carteiras. Então, nesse momento, gostaria que nós entendêssemos, né, como a gente vai encontrar os vários ou distintos valores para o retorno de uma carteira composta por duas ações e quanto esse retorno, né, deverá ser apresentado, esperado, à medida em que eu coloco diferentes valores aplicados em cada uma dessas ações. Até mais!